Nós vamos finalizar hoje uma palavra que nós começamos alguns dias atrás. E nós temos compartilhado com a igreja sobre alguns enganos malignos. E nós, já numa sequência, nós estamos falando sobre isso. A Bíblia, ela é bem clara quando fala em vários textos sobre a ação do inimigo. Nós lemos um texto de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, que o apóstolo Paulo diz: mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e você se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Olha aqui para mim, eu quero te falar algo. Muitas vezes o inimigo ele tenta dar um nó na nossa cabeça. E ele implanta algo que nós chamamos de quebra-cabeça maligno. Então, um quebra-cabeça ele é montado com várias peças. E as peças elas vão se encaixando até dar um formato a algo, ou uma figura, ou alguma coisa. E muitas vezes nas nossas vidas é do mesmo jeito. Às vezes o inimigo ele vai soprando algumas coisas e ele vai construindo um quebra-cabeça. E às vezes esse quebra-cabeça é para tirar a pessoa do ministério, às vezes é para tirar a pessoa da igreja, às vezes é para tirar a pessoa da família, às vezes é para roubar a saúde, às vezes é para a pessoa tirar a própria vida. Algumas pessoas que passaram por tentativa de suicídio, elas falam sobre isso, sobre algo que foi sendo montado e construído na cabeça dela, de tal forma que ela achava que a única saída que ela tinha é se ela tirasse a própria vida. Algumas pessoas começam a deixar o inimigo praticar esse engano e elas terminam tirando a própria vida. Ou a pessoa sai de casa, ou a pessoa rompe com algumas coisas que às vezes era propósito de Deus, mas ela saiu. Então, João diz, Jesus fala em João capítulo 8, versículo 44, ele diz que o diabo ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Então Satanás é conhecido como o pai da mentira. E nós compartilhamos aqui com os irmãos algumas coisas. Primeira semana nós falamos que uma das mentiras do engano maligno é fazer a pessoa acreditar que ela não tem tempo. Ela não tem tempo para Deus, ela não tem tempo para as coisas de Deus, ela não tem tempo para aquilo que o céu prioriza. Segunda coisa que nós falamos é que o mesmo inimigo que fala que nós não temos tempo, por outro lado ele começa a colocar na cabeça da gente o seguinte: você tem muito tempo pela frente. Como se você fosse viver 200, 300 anos. E você pode sempre jogar Deus para segundo plano. Você sempre pode deixar para frente algo que Deus tem para a sua vida. E nós compartilhamos a semana passada que outro engano maligno é dizer para aqueles que são jovens: olha, você é muito jovem para se envolver com as coisas de Deus. E a pessoa começa a achar que de fato ele é muito jovem, que ele pode deixar aquilo para as pessoas de mais idade. Mas quando esse jovem chega em determinada idade, agora vem outro engano maligno. É dizer para aquele que um dia foi jovem, que agora ele está velho demais, e que ele não pode fazer mais nada. Que ele pode deixar as coisas agora para aqueles que estão chegando, para aqueles que são mais novos. E hoje eu quero compartilhar outro engano maligno. Se tudo der certinho, eu quero compartilhar 3 enganos malignos e quero concluir essa série e começar a semana que vem sobre as 6 horas que mudaram a história da humanidade. Então nós vamos ter uma série sobre isso, sobre o poder da cruz. Hebreus capítulo 4, verso 13, diz assim, olha: e não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar conta. Então, o quinto engano maligno é dizer que ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo. E o autor de Hebreus diz que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar conta. Esses dias eu cheguei para minha esposa e disse para ela: olha, ali na região
do São Carlos ali, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu faço. Porque em quase todo lugar que eu chego, tem alguém que já me conhece. Ou veio aqui no culto, ou através do ProRed. E às vezes nós temos uma tendência muito grande a ficar mais vigilante quando nós estamos sendo observados por alguém, ou então quando alguém nos conhece no lugar que nós estamos. Um dos maiores pastores que já teve no Brasil, ele disse que uma vez ele viajando para a Europa, o avião deu um problema e ele teve que descer na Grécia. Chegou na Grécia mais ou menos meia-noite, à noite, bem tarde da noite, quase de madrugada. Aí ele disse que assim que ele se estabeleceu no hotel, uma ligação para ele disse, nós queremos dizer que a companhia vai dar a noite para você aqui, hospedagem, alimentação, e que também aqui tem um cardápio, e nós vamos mandar o cardápio para você escolher a garota que você quiser. E mandou um cardápio com mulheres muito bonitas para acompanhar ele durante a noite. E ele disse que em questão de segundos ele pensou, poxa, eu estou na Grécia, aqui ninguém me conhece, ninguém está me vendo. Eu posso passar a noite com essa garota aqui e ninguém vai ficar sabendo. Ele diz que essa seta maligna veio, sabe, instantaneamente, mas imediatamente ele disse que um texto semelhante a esse veio. Ele disse, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos do Senhor. Mas não somente aos olhos do Senhor, também no mundo espiritual. Então, o tempo todo, mesmo que as pessoas não estejam vendo, existem testemunhas. O autor de Hebreus diz que nós estamos cercados, rodeados de testemunhas. Existem testemunhas tanto no aspecto maligno como também angelical. Então ele está dizendo, olha, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar conta. Então, sabe qual que é um dos enganos malignos? É chegar para nós e dizer assim, faz besta, porque ninguém está vendo o que você está fazendo. Ninguém está vendo o que você está fazendo. Provérbios capítulo 15, verso 11, diz que o além e o abismo estão descobertos diante de Deus. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Sabe, irmãos, uma pessoa genuinamente convertida, a mudança aconteceu na vida dela de dentro para fora. Independente do lugar que ela tiver. Eu não sei aqui quantos conhecem camaleão. Mas o camaleão, se ele chegar no lugar e o lugar for rosa, ele fica rosa. Se ele chegar em um lugar e o lugar for verde, ele também fica verde. E assim sucessivamente. O camaleão tem essa capacidade de assumir a cor do lugar onde ele estiver. Agora preste atenção. Quem nasceu de novo e é crente, ele não assume a maneira e a forma do lugar onde ele está. Porque ele é a mesma pessoa, sendo observado pelo pai, sendo observado pela mãe, sendo observado por anjos ou por demônios. Por quê? Porque eu entendi que o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Olha, escute o que eu vou te dizer. Algumas renúncias que você faz e passa por bobo em algum lugar, aquilo contribui para o que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Muitas coisas são testes. E esse teste, ele nos prepara para um novo nível. A Bíblia conta a história de um homem chamado Abimeleque, que ele vai tomar a mulher de Abraão, para ter relação com ela, porque Abraão disse, ela é minha irmã. E quando aquele homem vai ter relação com Sara, o anjo diz, não toca nela porque ela é casada. E ele disse, me perdoa, o Senhor sabe que eu não sabia, porque o irmão dela, ele disse que era irmã. E o anjo olhou para ele e disse o seguinte, foi por causa da integridade do seu coração que eu não permiti que você tocasse nela. Porque senão você e toda a sua casa seria amaldiçoada.
Então, muitas vezes o inimigo está dizendo, olha, ninguém está vendo o que você está fazendo. E nós precisamos ter consciência disso, irmãos. Nós estamos o tempo todo desnudo diante de Deus. E não tem como nós nos escondermos. Você consegue entender isso? O salmista no Salmo 139, ele diz assim, olha, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. Ele diz, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Verso 4 diz, ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conhece toda. Ele diz no verso 5, Tu me cercas por diante, Tu me cercas por trás, e sobre mim põe a Tua mão. Verso 6, ele diz, tal conhecimento é elevado demais para mim, e sobremodo é maravilhoso. E ele diz no verso 7, para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde eu fugirei da Tua face? Se eu subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, o verso 10 ele diz, ainda lá haverá de me guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Escute, nós estamos vivendo um tempo de pouca conversão e de muita adesão. Por quê? Porque hoje você dizer que é evangélico virou marketing, virou, sabe, da Ibope. Então, muitas pessoas elas não estão convertendo, elas estão aderindo a uma nova religião. E eu falo para você porque existe uma geração que está chegando aí, chamada de geração G, Z, geração milênio, que é uma geração que acha que tudo é descartável. Escute o que eu vou te dizer, eu não falo isso com um dedo de acusação. Você que me escuta falando aqui, toda semana você sabe disso. Eu creio na graça, eu creio num Deus de novos começos, eu creio num Deus de começo e recomeço. Mas eu preciso ter muito cuidado. Eu não posso querer ter uma vida dupla. Eu não posso viver uma vida cristã de um jeito em um lugar e de outro jeito em outro. Por quê? Porque eu preciso ter o entendimento de que eu vivo diante da presença de Deus. E aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, hoje, amanhã, durante a semana, durante o mês, mesmo que ninguém esteja vendo, o Senhor está com os olhos sobre a minha vida. Deixa eu falar algo para você, olha, o diabo sempre vai ajudar a fazer, mas ele nunca vai ajudar a esconder. E além disso, ele começa a acusar a pessoa, e a pessoa se afasta completamente. Segunda coisa que eu quero compartilhar contigo nessa noite, a primeira delas é exatamente isso, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, e eu posso fazer o que eu quiser. Quando nós somos genuinamente convertidos, nós podemos sofrer essa seta, mas independente de quem esteja vendo, nós sabemos como nós vamos proceder. Você consegue entender isso? Alguém me procurou essa semana a respeito de uma situação. Ela falou, pastor, o senhor acha que eu posso fazer isso? E eu devolvi a pergunta para ela, eu falei, o que é que você acha? E ela disse, eu acho que não. Eu falei, a resposta está dentro de você, porque o Espírito de Deus está dentro de você. Então você já tem a resposta. E parabéns por essa atitude, porque Deus vai te honrar. Mas a segunda coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite, é que um outro engano maligno você pode pecar. É o pecado premeditado. Escute. Um cristão pode pecar? Pode. Mas esse pecado, ele é acidental, é um acidente. Existem pecados que são acidentais. Existem pecados que são premeditados. Principalmente pecados sexuais. Eles são premeditados. Uma pessoa ela não sai de um culto abençoado por Deus e de repente ele pega alguém e vai para um motel transar, de maneira alguma. Ele é premeditado. Existe uma preparação, existe pornografia, existe um aquecimento, existe tocar em lugares que não pode, para os solteiros. Então, existem pecados que são premeditados. Em outras palavras é o seguinte, olha, eu posso fazer o que eu quiser, depois eu peço perdão, porque afinal de contas nós estamos na dispensação da graça, e o pastor prega lá que toda vez que eu pecar, Deus pode me perdoar.
Se eu pecar 100 vezes, Deus me perdoa, sim ou não? Perdoa. Agora preste atenção. Todo pecado, ele tem consequência. Mesmo que haja perdão, existe uma consequência. Deus perdoou o pecado de Davi, quando ele adulterou com Batseba, perdoou. Mas ele sofreu a consequência. E a família também sofreu as consequências. Pastor, porque essas palavras que o senhor está dando esses dias é muito dura. Sabe por quê? Porque eu creio que nós vamos viver um tempo de avivamento aqui nessa igreja. Eu creio que, sabe, a pedra está quebrando. Eu creio que existe um armazenamento de oração, de jejum, de quebrantamento, de aprendizado. E a pedra está quase explodindo. E quando esse avivamento vier, irmãos, não tem lugar para essas coisas. O espaço que tem é para a santidade. Talvez você não entenda o que eu estou falando sobre a pedra, mas havia um homem que subia numa montanha, e ele pegava uma marreta e começava a bater numa pedra gigante. E ele batia por horas naquela pedra, e não saía nenhuma faísca, e toda vez que ele descia, alguém zombava dele. E ele fez aquilo por semana, por meses, e todo mundo zombando, e a pedra parece que não acontecia nada. E um dia ele subiu lá e deu uma marretada. Quando ele deu uma marretada, a rocha explodiu. Sabe por quê? Porque todas as vezes que ele batia com a marreta, a estrutura daquela rocha estava sendo rompida. Até um dia que ele chegou e botou menos força e ela rompeu. Escute, você está vindo aqui na terça-feira e está orando por alguns propósitos. Você está orando pela vida financeira, você está orando pela saúde, você está orando pela família, você está orando pelo ministério, você está orando por tantas coisas. E só parece que não está acontecendo nada. Mas todas as vezes que nós entramos diante de Deus, que nós clamamos ao Senhor, independente de sentir, independente de não sentir, independente de ver, de não ver qualquer coisa, o poder de Deus entrou em operação, e a rocha está sendo rompida, e na hora exata, a rocha vai despedaçar, ela vai romper, e o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Então é muito importante eu entender isso. Eu ter cuidado para não achar que eu simplesmente posso pecar e depois eu peço perdão para Deus e está tudo bem, está jóia. Mas preste atenção, todas as vezes que eu manchar as minhas vestes, nunca mais será do mesmo jeito. Eu posso manchar 300 vezes, eu posso manchar 500 vezes e Deus me perdoa, mas nunca será como da primeira vez. É por isso que eu tenho que ter muito cuidado com o pecado premeditado. Por quê? Porque o pecado na nossa vida, ele tem que ser um acidente. Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo Hebreus capítulo 10, versículo 26, escute com paciência. É um texto grande, 5 versículos, mas escute. O autor de Hebreus, capítulo 10, verso 26 a 31, diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Presta atenção, calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez ele diz: o Senhor julgará o seu povo. Verso 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então ele diz aqui, olha, calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Quando é que nós pisamos com o calcanhar no Filho de Deus? Quando nós escolhemos deliberadamente o pecado. Você está pisando na obra de Deus, naquilo que Deus fez e faz. Quando de maneira premeditada eu recebi o Espírito da graça, eu sei, eu conheci Jesus, agora de maneira deliberada eu escolho pecar, então eu estou pisando
com o calcanhar no Filho de Deus. E quando é que eu profano sangue? É quando deliberadamente eu uso o sangue de Jesus Cristo como um detergente para limpar a sujeira do pecado da minha vida. Irmãos, escute. Tem pessoas que, infelizmente, olha, eu não estou falando de acidente, eu não estou aqui lançando acusação. O que eu estou dizendo para você é, onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Preste atenção. O anjo vem sobre José. O anjo vem sobre Maria, por uma condição. Maria era virgem. Estava noiva com José, mas os dois ainda não haviam transado. E só por isso, ela pôde ser a mãe do Filho de Deus. Consegue entender isso? Se Maria tivesse pisado na bola, o propósito teria sido passado para outra virgem em Israel. Então, quantas vezes que as pessoas estão profanando o sangue de Jesus, como? Usando sangue como mandinga gospel, usando sangue como um amuleto de proteção. Mas ele fala também sobre ultrajar o Espírito da graça. E quando é que eu ultrajo o Espírito da graça? É quando nós abusamos de Deus. É quando eu não levo a sério as coisas de Deus. É quando eu brinco com as coisas de Deus. Às vezes, quantas vezes que eu peco, falando do meu chefe, brigando com a minha esposa. Às vezes eu erro, esquecendo um compromisso. Mas são coisas diferentes. Não teve a intenção, não foi premeditado, não foi planejado, foi um acidente. Toda pisada na bola, minha e sua, deve ser um acidente no percurso. Jamais de maneira premeditada. Jamais com horário marcado. Jamais com mensagens trocadas. Jamais com preparação de um ambiente para queda. Terceira e última coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite, é outra mentira, outro engano maligno. Pode fazer, porque todo mundo faz. O que é que tem você fazer? Afinal de contas, todo mundo faz, todo mundo pratica, todo mundo faz. Você sabe qual que é o engano do diabo aqui? É exatamente esse, olha, quase todo mundo faz assim. Quase todo mundo vai. Será que todo mundo está errado e só você que está certo? Você que é o crentão, você que está ali na Crentolândia, salve, salve. Você acha que é só você que está certo? Será que todo mundo está errado? Os influencers estão errados? As pessoas famosas estão erradas? Aí o engano maligno, por que você não é igual a todos? Por que você não faz igual a todos? Escute o que eu vou te dizer. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Por quê? Porque o mais importante não é o que as pessoas pensarão de mim. O mais importante é o que as pessoas pensarão sobre a igreja e sobre Cristo, por causa das minhas atitudes. Como é no dia a dia, eu afasto as pessoas ou eu aproximo as pessoas de Cristo. Na minha família, no meu ambiente de trabalho, na minha escola, na faculdade, as pessoas não querem saber. Escute, irmãos, tem um bocado de pessoas que se dizem homem de Deus e mulher de Deus, que são vagabundos. E eles vão pagar a conta vai chegar, a fatura vai chegar. Se alguém estiver achando que vai subir no altar, e vai bagunçar, e vai viver uma vida de pecado, e vai roubar, e vai adulterar, e vai ficar impune, ele está enganado. Ele está enganado. Tem pessoas que estão ultrajando o Espírito da graça, e acha que vai ficar desse jeito. Não vai ficar. Não vai ficar, não vai ficar nem com grande, nem com pequeno. Porque o mais importante é o que as pessoas pensarão, sabe, sobre Cristo por causa de mim. Êxodo capítulo 23, no verso 2, diz assim, olha, não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer aquilo que é direito.
Não importa se a maioria diz que transar antes de casar é normal. Não importa se eles dizem que eu posso pegar as coisas que estão sobrando lá na empresa e levar para casa, porque todo mundo faz a mesma coisa. Não interessa se as pessoas estão dizendo por aí que você pode masturbar, você pode ver pornografia, você pode mentir, você pode enganar os outros, você pode dar a sua palavra e não cumprir com a sua palavra, você pode fazer uma porção de coisa e achar que isso é normal. Deixa eu te falar uma coisa. A verdade não é relativa, que é o que eles ensinam na faculdade. A verdade, ela é absoluta. A verdade é a palavra de Deus, e essa verdade, ela não é relativa. Nós nos movemos por aquilo que a palavra diz. Escuta, irmãos, o que eu vou falar para você, principalmente os mais jovens. Nós estamos caminhando na contramão do mundo, porque nós somos peregrinos nesse mundo, nós somos estrangeiros. O povo de Deus, ele faz parte de uma grande embaixada. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. Então não importa as regras e leis que esse mundo tem. O que vale é a palavra, o que vale é o Espírito. Tem um ditado maligno que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira do diabo. Porque foi a voz do povo, foi a maioria que gritou: crucifica-o e solta Barrabás. Crucifica-o e solta Barrabás. Aquilo era a voz de Deus, irmãos. Não, aquilo era a voz maligna do povo. Nós não andamos de acordo com o que a maioria decide. Nós não somos uma democracia. Nós andamos de acordo com o que a palavra diz. O que nos dirige é a palavra, é a vontade de Deus. Olha aqui para mim, escuta o que eu vou te dizer. A maturidade e a minha vida em Deus, sabe, ela vai nos fazer parar de aplaudir tudo aquilo que é superficial no mundo. Tem gente dentro da igreja aplaudindo o que é raso, aplaudindo o que é superficial. Quando eu crio uma certa maturidade em Deus, eu paro de aplaudir essas coisas, irmãos. Eu paro de aplaudir isso. Você que é jovem, que está aqui, escuta o que eu vou te dizer. Não se preocupem de serem rejeitados, porque vocês vão ser rejeitados. Não se preocupe se vocês forem deixados de lado na faculdade ou na escola, vocês vão ser deixados de lado. Sabe, não queiram ter aceitação de todo mundo, porque vocês não serão aceitos. E vai chegar uma hora que o Evangelho e a palavra vai definir quem são os nossos amigos. Chega uma hora que o Evangelho define isso. Quem são de fato os nossos amigos, quem pode andar conosco. Olha aqui para mim, escute. É muito importante eu ter clareza disso. Vai chegar o dia em que você vai parar de tolerar mesas que Jesus Cristo viraria. Vai chegar momentos em que eu e você, nós vamos parar de sentar em mesas, de ficar rodeado de pessoas. Sabe, tem mesas que Jesus joga para cima, que não tem nada dele. Vai chegar esse dia em Deus. O apóstolo Paulo diz que importa agradar a Deus. E o nosso propósito em Deus vai muito além de ser genial, de ser reconhecido, de ser o bam, por algo que você faz no mundo. Hoje tem uma teologia coach aí, que os coaches estão enfiando na cabeça, todo mundo tem que ser milionário, que tem que ser rico, que tem que conquistar, que tem que criar, que tem que fazer. Ei, é muito importante eu entender que o meu propósito em Deus vai muito além de eu ser um gênio, de eu ser reconhecido por quem quer que seja no mundo. Sabe que no final das contas o que é que importa? É aquilo que nós geramos para a eternidade. Nós não vamos mandar nada daqui para lá, a não ser as pessoas que nós gerarmos em Deus. O centro do coração de Deus desvendado é gerar. Crescei, multiplicai, enchei a terra, povoai, com pessoas semelhantes ao meu coração. O propósito de Deus é gerar filhos para Ele. Se o meu propósito for só agradar a Deus, então vale a pena viver. Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. E eu quero que você tenha isso no seu coração. Não fique debaixo de nenhuma armadilha
de nenhuma trava do inferno sobre a sua vida. Talvez você esteja em cima do muro. Talvez você esteja vivendo um tempo que o laço está armado. Talvez são mensagens que estão sendo trocadas. Talvez são atitudes que você está elaborando para poder sabotar algo que Deus tem para você. E você está achando simplesmente que ninguém está vendo o que você está fazendo. Eu não sei como que você está hoje. De repente você já tem tanto tempo que está na igreja e está achando, todo mundo faz, eu também vou fazer. Você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E escute o que eu vou te dizer, irmãos. Eu sei que esse tipo de pregação aqui, ela não atrai muita gente. Eu sei que não atrai. Eu sei que nós gostamos mesmo de ter um ego bem massageado para sair daqui. E eu gosto, quando Deus traz direção eu gosto. Mas escute, é tempo de abrir os olhos. É tempo de parar de ser criança. É tempo de buscar maturidade em Deus. Sabe, tem que sair do mingauzinho, daquele beabazinho. E começar a crescer em Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E é por isso que Jesus diz, será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Sabe por que tem muito crente frio por aí? É exatamente por causa da quantidade de iniquidade que cerca. A Bíblia fala sobre pecado e sobre iniquidade. Iniquidade é quando o pecado já não faz mais cócega. Agora você entra num nível maior. Agora você entra num nível de iniquidade. E você começa a achar que, sabe, religiosidade é o que basta. O desafio para esses dias é aumentar o nível de santidade. É aumentar o nível de consagração. É o mundo pressionando para você cair. É o mundo pressionando para nos distrair. E nós estamos nos entregando ao Cordeiro. Nós estamos vivendo para o Cordeiro. E mesmo em meio a sofrimento, mesmo em meio a dor, o nosso brado é a frase dos irmãos moráveis, os moravianos, que o Cordeiro receba a recompensa do meu sacrifício. Aí nós vamos experimentar vivamente, irmãos. Quando houver mais desejo no nosso coração pela presença manifesta de Deus do que a satisfação da nossa carne, aí nós vamos ver Deus em nós e através de nós, no nome de Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar com você em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, eu podia ter escutado isso a semana passada, eu já caí. Existe perdão. Existe força para recomeçar em Cristo. Existe lugar de arrependimento. Não, pastor, eu sei tudo que o senhor falou, não serviu nada para mim. Talvez seja dia de se arrepender da frieza. Talvez seja dia de nós nos arrependermos, sabe de quê? Da indiferença. Deus não cometeu nenhum mal contra nós. E às vezes nós estamos querendo punir a Deus. Às vezes nós somos indiferentes ao que o Senhor tem bradado no nosso coração. Há um brado de santidade, há um brado de consagração, há um brado de entrega, há um brado dos céus sobre cada um de nós para um tempo novo. Erga suas mãos aos céus. E se você precisa pedir perdão a Deus por alguma coisa, peça. Há suprimento nos céus para nos perdoar. Que o Senhor perdoe toda motivação errada do nosso coração. Que o Senhor perdoe toda permissividade da nossa alma.